Foi. Boa noite, serionautas! Finalmente chegou o dia de falarmos sobre Loki. Meu nome é Tirzá e esse é o canal Minha Série Minha Vida, o canal que está bombando, que tem entrevistas do Edu já tem 500 e tanta, vários inscritos, obrigada pelos novos inscritos. E hoje estamos com o nosso queridíssimo especialista, analista geosserístico, Tiago Dias, o homem que mais entende de séries, personagens. E ele até que assim, mundo Marvel, ele diz que não gosta tanto, mas imagina se gostasse tanto, né? Aí a gente, meu Deus, mas ele entende de tudo, de tudo, de tudo. E vamos falar de Loki, mas antes de eu começar com os meus questionamentos aí para o nosso especialista, eu queria dizer para vocês que eu estou nesse modelito, assim, porque eu assisti o Ragnarok, Kate Blanchett, maravilhosa. Este vermelho é em homenagem àquele visual retrô do Loki, que é demais aquilo ali, né, gente? Pelo amor de Deus, é bonito de ver aquilo ali, aquela coisa assim, retrô, futurista, e no final aquela máquina de escrever. Não, cada detalhe é incrível, até as coisas bregas são demais. Então, assim, nesse ponto eu achei assim um espetáculo, uma sofisticação. E por falar em sofisticação, o que é aquele ator, gente? Eu não sou também de Marvel, eu não conhecia muito aquele ator. Aí fui ver a vida dele, ele é muito shakespeariano, ele é maravilhoso. Ele é, de fato, a versão da Kate Blanchett, homem. Ele é perfeito. O Tom Hiddleston, não sei falar direito, o Thiago me corrija, porque o meu inglês é tosco, mas ele é demais. Ele tem um magnetismo, ele tem uma sofisticação, a trapaça, tudo ali é muito shakespeariano. É maravilhoso aquele homem. Olha, Marvel não é só entretenimento. Tem Hamlet ali, tem tudo. E eu estou aqui falando. E, Tiago, boa noite, Tiago. Vamos falar de Loki. Loki, dá um Boa oi aí noite, para o tudo bem? pessoal. O Oi, Tiago gente, tudo separou umas bem? imagens incríveis. E a gente vai colocar essas imagens, vamos colocar uma música de fundo para falar sobre Loki, sobre mito, sobre Marvel versus, sobre Marvel, quadrinhos, mito, realidade, tudo isso vai estar inserido aqui nas perguntas que o próprio Tiago me mandou para eu fazer para ele, porque é ele que entende do assunto, não sou eu. Eu aqui não tem mentira, aqui tem verdade. Aqui a gente não finge, não, tá bom? Então vamos começar. Tiago quer colocar as imagens? Eu Ou quer dar um já oi antes? colocaria as imagens. Não, a gente vai começando, é sempre, as pessoas já sabem mais ou menos como que é. Eu vou compartilhar a imagem, as imagens, e aí a gente vai comentando. E aí, a coisa de compartilhar as imagens, gente, não assim, eu tenho uma coisa assim, que eu sou um pouco mais, digamos assim, dentro da caixinha. É o meu jeito, todo mundo sabe, a Tia já sabe como que eu sou. Uhum. Eu vou colocar as imagens dessa vez, são imagens clássicas, com o objetivo de resgatar ou de falar quem é o personagem. E aí, não é que eu tenha mandado somente as perguntas para Tirzar. Na verdade, a gente foi construindo o tipo de Com certeza, é que eu pergunta gosto de fazer com aquilo piadinha, que a né, gente gente? queria. Porque acho que é o jeito que a gente tem que fazer para tratar de algumas coisas que tem a cultura pop, e isso é interessante, é importante trazer. É cultura popular? É cultura popular. Mas tem Sim. um enriquecimento e tem uma base, e que tem que também tirar, também evitar também ir para aqueles extremismos do tipo, o personagem é da mitologia nórdica, isso tudo é muito perverso. Realmente, e que na série, por exemplo, vai tratar, na série e no filme, vai tratar de uma forma toda cômica, engraçada, Isso. infantil, adolescente, juvenil, mas existem outras nuances do episódio. Então, do episódio não, Tá de certo. como que a Marvel Tá, coloca Marco. isso. Por isso que eu vou colocar essas imagens mais clássicas, uma música que causa um certo temor, mas o objetivo não é causar temor. O objetivo é Temor, temor, apenas temos temores. Temos colocar, medo. dar um contexto até para poder fazer as críticas e para poder fazer com que as pessoas entendam por que um personagem ou alguma coisa assim, uma figura mitológica, está ali numa série totalmente, digamos assim, uma versão light. Por quê? Tem razões para isso, porque estão relacionadas a quem é
o personagem realmente. Então, aí Sempre eu tem vou um fazer contexto mais compartilhamento. profundo, né, Tiago? Exatamente. E aí eu vou colocar essas imagens, vou compartilhar, e aí a gente vai falando, e aí eu fico aberto já para as perguntas já. Eu vou fazer Tá ótimo, compartilhamento, tá ótimo. tá? As perguntas virão depois, né? Porque a gente não está em live ainda, né? Mas isso será no Sim. futuro próximo. Porque eu ainda não entendo muito essa coisa de live, tecnologia, mas vai rolar. Por enquanto a gente grava e depois as pessoas podem botar a pergunta lá e a gente responde também. Enquanto o Thiago está separando as imagens, eu queria dizer para vocês só mais uma coisa que eu esqueci, gente. Vocês perceberam a influência, assim, kafkiana daquele ambiente do Estado, daquele birô? Ai, que medo! Quem é servidor público e que não assistiu o Loki aí, tome um Rivotril, tá? Porque você vai se sentir angustiado com aquele ambiente opressor do Estado, aquela coisa. E eu lembrei dos Mochileiros da Galáxia, daqueles monstrinhos da burocracia, meu Deus. Aquilo aparece muito no Loki. Estou falando essas besteirinhas aqui antes, né, gente? Mas vocês vão perceber, quem é servidor me entende, sabe do que eu estou falando. Então, vocês vão perceber isso, assim, essas entranhas do Estado, o Estado chegando e oprimindo todo mundo. E agora, já rolou a musiquinha? Não estou ouvindo ainda, Thiago. Vamos aqui dar uma alteração Ai, que aqui, imagens mas muito já legais. Olha, essas está, imagens estão incríveis, Thiagão. São bonitas já demais. coloquei aqui. Tá, acho que o som tá legal também. Pronto. Tá Aqui ótimo. Nós temos, é, então, quem é esse som? Eu já sei, mas ele vai contar para vocês. Temos... isso é Richard Wagner, é romantismo alemão do século XIX, é muito pesado, é muito característico de uma época, da época da unificação alemã, mas também é muito pesado por causa das consequências e dos usos que foram dados ao compositor e às músicas que ele compôs. Wagner, que era um romântico, teve essa música e outras tantas músicas usadas depois pelo regime nacional-socialista alemão. Mas isso é muito sério, Uma mas a coisa não parte tem nada a ver disso com a outra, né, é, gente? Nesse aspecto. Não, mas não a podemos parte deixar de disso, ouvir, porque um dia alguém do mal usou também, né? Não é assim que as coisas funcionam. Bom, então vou começar com a nossa primeira pergunta, que na verdade eu falei aquilo, gente, mas fui eu que pedi. Tipo assim, Tiago, qual é uma abordagem que seria interessante? E aí a gente vai começar com quais as diferenças do Loki da Marvel versus o Loki mito. Tiago, quais as diferenças? Vamos pontuar isso aqui, para quem quer se olha, aprofundar mais nesse universo. assim como o Wagner compôs as suas músicas muito associadas ao mito, e aí eu vou colocar aqui, não para a expressão mito, mas para a próxima que eu vou falar, entre aspas, porque uma série de incompreensões, usos políticos todos foram utilizados aí. Tá? Baixa só um pouquinho, Thiago, porque a sua voz está... Só um pouquinho. E o Wagner foi utilizado, até ele próprio, as composições deles foram associadas a mito, ou mitos germânicos, ou mitos nórdicos, entre aspas, porque muito disso também era uma construção política que ele estava dando em razão da unificação alemã. É importante dizer, a Germânia, ou os reinos germânicos todos separados, um se destacava muito fortemente, que era a Prússia, o outro ao sul também se destacava, que era o reino de Munique, e depois se degladiaram na unificação alemã, liderados pelo Bismarck. E o Richard Wagner estava nesse contexto, no final do século XIX, ali, compondo as suas músicas, e trabalhou com a ideia de um povo. Isso depois a gente sabe que vai ser utilizado de uma forma muito, muito ruim, já no século XX. Mas que a ideia de trabalhar o mito e os mitos nórdicos e os mitos germânicos faz parte dessa característica de trabalhar esses personagens, que são personagens heróicos, alguns deles pelo menos. E aí nós temos o Thor, que todos conhecem, e aí conhecem não por causa de um filme ou por causa de uma série, mas conhecem porque talvez desde a infância ouviram falar de um tal Deus do Trovão,
de interessantemente, um filho de um ferreiro, entre aspas, assim, no mito, ele pode ser um filho de um ferreiro, filho de um carpinteiro, aí não pensemos nos outros casos, assim, famosos, e os casos da Travou, religião. não. Mas temos ali um filho de um ferreiro que se descobre, na verdade, uma figura mitológica, porque ele é filho do grande deus Odin. E aí nós estamos falando do Thor. Essa é uma visão que se tem do Thor, que era o filho de um ferreiro. Do outro lado, temos uma outra figura, uma outra visão do mesmo deus Thor, em que ele mora lá no reino, entre os deuses, naquilo que seria um Erne ou um Arce, que é o nome norueguês que eles dão para esse reino dos deuses. E aí ele tem um irmão, só que o irmão dele é totalmente diferente dele, que é o Loki. Imaginemos um reino todo cheio, composto de digamos assim, noruegueses, suecos, todos muito loiros. E aí nós temos lá uma figura branca também, mas de cabelos escuros, totalmente diferente. Esse é o Loki. E aí, no mito, toda a saga, a saga é a composição histórica, né, dos mitos. E aí na saga dele consta que ele, na verdade, é filho de um gigante. E aí, é por isso que ele seria um vilão, porque ele é totalmente diferente dos outros deuses. Os outros deuses e toda a população sobre quem eles reinam, esses deuses, são todos muito semelhantes, muito quase como para nós que somos brasileiros, somos de uma sociedade muito diferente, uma sociedade multiétnica, composta de uma série de nuances e matizes. Agora, pensar numa sociedade como as sociedades ali do mito nórdico, assim como as sociedades reais nórdicas eram, ainda, ou de certa forma são, compostas com uma certa homogeneidade étnica ou de aparência física, este reino nórdico onde eles habitam e no qual eles reinam, possui essa homogeneidade. Aí o Loki quebra isso. O Loki é a figura que quebra toda essa substância. E nesse paraíso aqui das imagens, esse lugar frio, nós temos um deus de cabelo preto, ele de certa forma é perverso, e aí o desenvolvimento desse deus, desse filho do gigante, que na verdade foi criado como filho de Odin, que é o Loki, ele vai se construindo como uma figura perversa, diferente do irmão, o irmão dele, que seria o Thor. E ele não entende bem porque o mito em si, a figura mitológica, não entende porque, inicialmente, ele não sabe porque ele é diferente. Todos são loiros, todos têm uma certa aparência. Ele tem um biotipo diferente e ele não sabe por quê. Exato. E aí ele vai se descobrindo, o personagem mítico vai se descobrindo. E ele vai percebendo que tem outros talentos, outras capacidades, talvez porque ele, na verdade, é filho de um gigante. E os gigantes tinham uma outra composição e tinham uma outra forma de... Eles nasciam com outros propósitos de vida. E isso nos filmes depois, isso no HQ, nos quadrinhos, e no filme, e agora na série, em um determinado momento... E aí a gente não pode contar o que consta na série, mas aí você tem que assistir. Tem uma fala num dos últimos episódios da série Loki, em que o personagem usa o grande termo, o propósito. Este é o propósito, porque glorioso propósito aparece também no primeiro episódio, né? Que é o nome do episódio 1 é Glorioso Propósito, Glorioso Propósito. E ele descobre o propósito dele. O propósito dele é cumprir a missão dele, a missão que ele nasceu com uma missão. Ele é o deus da trapaça. O Loki é o deus da trapaça nesse universo, nessa saga mítica nórdica. E isso é interessante. Isso depois vai para os filmes, e vai para a história em quadrinho, e para os filmes de forma mais leve. E aí nós já vamos para o universo Marvel. Passando do que você explicou deste mito, que é o Loki mitológico, das lendas, digamos assim, né? Aí vamos para a Marvel e para o universo que esse personagem foi inserido. É isso, Thiago? Estou entendendo direito? É isso mesmo, é isso mesmo. A gente tem ali um Loki mítico que seria alguns
Aí tem uma controvérsia sobre isso, porque não se deve comparar mitos, ainda que os mitos sejam muito semelhantes. O mito grego com o mito nórdico não se deve comparar, mas certas características são muito fáceis de comparação. Por exemplo, o Hades com o Loki. E o Hades tem uma certa perversão, ele tem Que é o mito grego, né, Thiago? mito grego. Tem a questão do inferno. O Hades é diferente do Loki. O Loki não é, por exemplo, o deus que reina lá, o inferno. Não é isso. Mas o Loki tem essa certa malícia que também é muito característica. Não, e esse também... jeito meio infernal dele, infernal no sentido de que uma hora ele faz uma coisa, outra hora ele faz uma trapaça, outra hora ele é o cara que pode até ajudar, outra hora ele é o cara que atrapalha. Ele é mau, entre aspas, assim, mesmo tirando a série Loki, que eu vi antes, né? Quando ele aparece lá no Ragnarok, ele tem essa dualidade ali, que é muito até humana, assim, né? Não é de todo ruim, e não é de todo bom. No mito é mais marcado, no mito real é mais marcado essa maldade, ou entre aspas, ou essa, Sim. do que no personagem da Marvel, né? Sim, e isso que é interessante, porque na verdade nós temos no mito, o mito até composto de uma sociedade. A sociedade. Não se deve falar sociedade viking, porque viking tem a ver com uma certa profissão. E aí, isso aqui é o aspecto cultural que a gente tem que acrescentar, porque esse canal tem esses propósitos também tem, claro, de enriquecer aqui culturalmente. Não se deve usar o termo viking para aquela sociedade, porque viking era uma categoria de indivíduo das sociedades nórdicas, uma sociedade, digamos, sueca, dinamarquesa, norueguesa, ou de certa forma finlandesa, ainda que a Finlândia não seja considerada nórdica, porque a Finlândia tem uma composição étnica, uma composição linguística muito diferente, ainda que esteja ali do lado da Suécia, a Finlândia é muito separada dessas características, por mais que nós queiramos falar que a Finlândia é um dos países nórdicos, isso é relativo, é muito relativo para a Finlândia, mas para a Noruega ou para a Suécia lá, vamos assim falar assim, de uma era pré-cristã, ou ainda de uma era ainda pós-cristã, ainda até o ano 1000 depois de Cristo, tudo muito parecido, não havia uma distinção de fronteiras, porque os estados ainda não estavam formados. Mas tínhamos lá os reinos, lá, aquilo que poderíamos falar como o reino da Dinamarca, trechos assim, locais assim, em que havia uma distribuição monárquica na Noruega e na Suécia. A vida como era, como se dava a vida naquelas sociedades nórdicas, também reflete, de certa forma, o mito, porque o mito é fruto dessa sociedade, e o mito forma essas sociedades. Isso é uma conexão, via de mão dupla. Os mitos foram supostamente compostos pelos indivíduos daquelas sociedades, e aquelas sociedades se alimentaram daqueles mitos para se formar como sociedade. O mito ele sempre vai ter um pé na realidade, né? Ele não surge do nada, ele surge de uma cultura específica, de valores, de situações que são calcadas na vida real, né, Tiago? Não é algo que vai surgir do nada. Assim como o personagem que a Marvel busca no mito, que existe e que é calcado numa realidade, vai aparecer, vai ter os seus traços também calcados dentro deste ramo do entretenimento, que é o cinema, os filmes. Então, tudo se encaixa ali. Exato. E aí lá nós tínhamos uma sociedade que era, de certa forma, poderíamos dizer assim, uma sociedade que à época, dado aquele contexto, era uma sociedade violenta, em que a principal, entre as categorias, seja, nós possamos falar em categorias, mas as categorias de indivíduos eram mais, de certa forma, determinadas se eles eram guerreiros, os vikings, e aí para ser viking não precisava ser homem, podia ser homem ou mulher. Yes! Isso é muito interessante. Nós temos a força! Eram sociedades em que o viking não era um gênero que estava, obviamente, ligado a uma questão do gênero sexual. Do gênero, que interessante isso, né, Tiago? Já tinha um feminismo ali, né?
Mas é que são sociedades marcadas por uma outra construção. Claro, Basta, claro. basta imaginar a dificuldade de se viver na Noruega há 2000 anos atrás, sem iluminação, sem qualquer estrutura, num dos lugares mais frios do mundo, em que toda mão de obra que tiver que trabalhar vai ter que trabalhar. Então, crianças trabalham, mulheres trabalham, homens trabalham. Então, essas diferenças Claro. foram construídas de forma diversa, né? Exatamente por causa disso, por causa das condições também ali do ambiente. E Não, aí e eu eram sociedades assim, violentas. e isso acaba que você está falando isso e eu estou pensando nisso quando eu fui para a Noruega e tal, como que aquela social-democracia funciona, como que as mulheres funcionam dentro daquela sociedade, assim, o primeiro voo que eu fiz com uma pilota, assim, né, eu nunca fiz um voo aqui no Brasil com uma mulher, né, mas sendo pilota, não que não exista aqui no Brasil, não sei, na verdade deve ter pilotos mulheres, não sei, não posso dizer. Mas eu fiz um voo num avião pequenininho e tinha a pilota era uma mulher e eu falei, nossa, que demais! Porque nunca tinha acontecido isso comigo, né? Então, e a gente percebe quando vai para lá como eles têm, como as mulheres e os homens lá têm uma relação de igualdade interessante, assim, nesse sentido, né, de profissões, né, e você está falando e está me vindo isso, está vindo isso na minha cabeça, né, que é uma constante ali de, enfim, cultural, né, que as mulheres ali, então as mulheres eram essas guerreiras também, né? Sim, eram as vikings, assim As como Vikings, os né? A gente homens vê eram os isso vikings. na série Viking também, né? Exatamente. A Lagertha, por exemplo, e aí, É, a para a gente Lagertha, poder ir para exatamente. Marvel, a gente tem Uhum. que seria interessante citá-la, mas esse personagem, Lagertha, essa personagem, que na série Vikings e em outras construções que foram feitas durante a história, a personagem está construída sob uma ótica de talvez uma parceira do Ragnar e tudo mais. Só que é mítica, acima de tudo. A É figura é uma mítica figura acima de tudo. mítica, mas que representa o ideal que se tinha de uma mulher viking para a formação dos exércitos vikings lá das sociedades suecas, dinamarquesas, norueguesas. Isso é bem interessante. E aí, sociedades, como eu estava falando, violentas. Obviamente que isso vai na cultura popular do século XX, nos Estados Unidos, na construção daqueles primeiros quadrinhos, e Certo. aí é criada a figura ou trazida para o contexto das histórias em quadrinhos, um deus nórdico, muito diferente de um Capitão América ou dessas outras figuras, criam lá Uhum. o Thor. E aí, não, peraí, quem é o Thor? E aí começa a se explicar para as pessoas na sociedade americana e para as crianças quem é o Thor. Obviamente, nós não vamos trazer ali, não era o intuito naquela época, nos anos 60, nos anos 70, até mesmo antes disso, mas nos anos 60 e 70, você não ia trazer para a história em quadrinho ou violência ou coisas assim. Você ia trazer os melhores exemplos e uma construção toda que pudesse mitigar aquelas diferenças, aquelas disparidades de personagens e aquela violência que é típica do mito nórdico. E aí, Certo. então, você traz um Thor um pouco, de certa forma, até mais suave, o Suave, Loki também engraçado, mais suave. divertido, com piadas e tiradas, né? E é interessante isso, porque o Thor do HQ, ele é um Thor assim com uma certa. Ele é um herói mesmo, ele é um grande herói. Ele não é um herói como o Capitão América, que é um herói dos Estados Unidos ou coisa que o valha, mas ele é um herói. Só que não tem esse elemento cômico assim tão, de certa forma, tão ressaltado. Ah, Aí quando não, você sim, chega com no. certeza, nem se compara com o Loki, é claro, né? Por Mas aí exemplo, quando que tem você chega nos essa filmes. comicidade também naquele vilão engraçadíssimo, né? Exato. E aí, quando você chega nos filmes, depois, já no final dos anos 2000 e começo dos anos 2010, você tem lá os filmes, e tem lá os Avengers, e aí tem a introdução do personagem de um filme específico para ele, que é o Thor. E aí você tem uma coisa toda cômica e tudo mais. Aliás, que o personagem, esses dois personagens, os irmãos, Thor e o Loki, são, de certa forma, quase que figuras de alívio cômico dentro dos Vingadores. Aham.
A ponto de que todos os outros heróis que fazem parte daquela liga, né? Daquele liga que os fãs da DC Comics vão querer me bater agora que eu disse que a liga. Vocês vão lembrar da outra liga. Mas os fãs aqui dos Avengers, aqui, dos Vingadores, eles conseguem ali, eles veem que os heróis deles ficam tirando sarro daquela disputa de irmãos, porque fica uma coisa assim. Até nos filmes Vingadores, não precisa ser nos filmes do Thor. Nos outros filmes Vingadores, o elemento Thor, Loki, essa dualidade é presente em todos os filmes, até o último filme. Você ter a ponto de que o grande vilão que vai aparecer nos últimos filmes, e aí eu não vou falar, as pessoas sabem qual é, mas mesmo assim não vou falar até para não estragar a Não, acho que situação. pode falar. Você fala da série. Não, eu falo dos filmes. Eu falo dos filmes. Não, eu acho que do filme. Guerra Infinito. O Thanos, em determinado momento, lá, o suposto grande vilão, ele pega e até não entende ali. Ele pega, não, peraí, vocês são dois, e o que ocorre aqui? Porque até para o grande vilão, esses dois irmãos e essa briga de irmãos assim ficam uma coisa assim que para o roteiro, para a construção do roteiro, obviamente, dos filmes, é uma coisa assim, é muito cômica. É cômica, né? A relação deles diferença. é cômica, né? É uma relação cômica. Tanto que aparece eu estava vendo Ragnarok hoje, aquela cena lá que todo mundo comenta, cômica, deles fingindo lá uma situação e que o Thor joga o Loki em cima dos caras. Ele é muito humilhante isso. Então sempre tem esse elemento cômico ali daquela dupla que tem um problema, eles têm um problema, né? E o Loki o Loki é adotado, tem toda essa situação, que é o personagem que, para além de tudo, dentro da humanidade dele, tem uma baixa autoestima em relação ao Thor, porque o Thor não é adotado. Enfim, isso sou eu que estou falando, né, gente? São as minhas percepções. Mas existe ali essa questão que ele fala, não, eu não sou filho. Tem algum momento, eu acho que eu vi isso, ele falou, eu não sou filho do Odin, eu sou adotado. Como se ele não fosse filho. E, na verdade, ele é filho, claro que ele é, né? Mas ele tem uma sensação ali de... Enfim. Porque o Loki é filho do gigante. Mas ele foi criado pelo Odin, ele foi criado como um dos outros deuses, mas ele não se identifica como tal. E aí na série, e isso é muito legal, porque na série é uma análise quase burocrática, assim, é quase feito um perfil, é quase como se o investigador, e aí é que eu não vou falar não vou revelar os elementos da série, mas que não pode revelar, porque eu acho que quem vai assistir isso aqui já viu o Loki. O personagem, o grande personagem lá da AVT, VTA, depende do sujeito assistiu em inglês ou em português. Exatamente. Eu vi que no inglês tem a diferença das letras. Que é o grupo lá de vigilantes do tempo. E aí você tem vou chamar aqui de delegado aqui no nosso contexto brasileiro. Aqui tem um delegado, um investigador. Eu amo o delegado porque aquele ator eu adoro, que eu esqueci o nome dele agora. O Owen Wilson. Você tem o Owen Wilson, que é um comediante que vai trabalhar com um ator, que é o ator que interpreta o Loki, o Tom Hiddleston, que não é comediante, mas é tão shakespeariano, ele é aquela característica assim, britânica tão forte. Aquela ironia fina, né, Thiago? E com o Owen Wilson, que interpreta lá esse investigador, esse delegado, o burocrata, vamos chamar de burocrata. Burocrata, exatamente, na sua essência. E aí o burocrata que, em determinado episódio, o burocrata faz uma ficha corrida dele, assim, quase como um antropólogo, ou como um bom investigador faria. E aí ele brinca com o Loki, ele fala, olha, eu já sei como vai terminar a sua vida, eu sei o começo, meio e o fim da sua vida, eu sei o seu grande propósito. Você só faz trapaça, você é mau, você tem 1000 planos para dominar o mundo. E ele fica, de certa forma, ali, ele não quer humilhar o personagem, mas ele está trazendo uma realidade. Olha, você até o momento só se mostrou como alguém que tem esses intuitos aqui, dominar o mundo, mostrar quem você é para que todos saibam que você não é um rejeitado, você quer superar isso, porque até faz uma análise burocrática do Loki. Totalmente burocrática. E é muito interessante, porque aí ele fala assim, olha, eu tenho aqui seus arquivos,
E aí, assim, dentro aquele perfil Não, aqueles arquivos, eles são arrepiantes. Sabe o que me lembrou? Que eu dentro da biblioteca da UNB, assim, sabe? Estudando para concurso. Aqueles arquivos, mas assim, é muito interessante é só um adendo assim Não, das e sensações tem que a toda série de aquela... meio, né, aquela, enfim, Não, e tem o local que é um ambiente, assim, ambiente burocrático que não é diferente do ambiente corporativo. Você vê a construção de cenário, é um ambiente burocrático, digamos, anos 50, máquinas de escrever, e aí tem aquilo ali, um elemento que geralmente brinca com a própria ideia que a Marvel tem, lá da criação dos primeiros heróis em HQ, a própria criação dessas instituições aqui entre aspas, que o universo Marvel coloca para supervisionar e vigiar os heróis, porque sim, eles são heróis, mas a gente sabe que dentro desse universo da Marvel tem uma instituição que fiscaliza os heróis, porque os heróis eles a Marvel fiscalizam brincando o com a mundo. própria Marvel, né? Uma metalinguagem, né? Na verdade, né? E os heróis precisam de fiscalização, porque todos precisam de fiscalização. Então lá no universo Marvel tem a Shield, e aí a gente agora descobre que tem dentro aqui dessa liberdade que a Marvel, os roteiristas da Marvel foram criando de expandir eles chamam de multiverso. Eles vão expandindo o multiverso e aí agora a gente tem lá a VTA, os vigilantes que ficam supervisionando a linha do tempo, e aí é uma outra burocracia também. Então sempre tem alguém que vigia alguém, que vigia alguém. Sim, E né? isso vai Não tem trabalhar como na série deixar de toda. lembrar do George Orwell e toda essa questão que sempre a gente está falando, e até saindo um pouco do roteiro aqui que eu tinha pensado, mas a questão ali que eles colocam desse multiverso do tempo, é uma loucura aquilo ali, né? O vigilantes do tempo, né? O que a gente pode interpretar disso, né? É uma loucura, né? Porque, assim, eu vou falar uma coisa que passou na minha cabeça, sai um pouco do roteiro, mas, assim, o que me passou a impressão, assim, né? Que aquela burocracia, aqueles burocratas que vigiam a sua vida e vigiam o seu tempo, e esse personagem que tem várias variantes, né? É como se fosse, assim, uma metáfora da nossa própria vida, que em vários momentos a gente é uma pessoa diferente, a cada momento da vida a gente é um ser diferente. Às vezes a gente é mais infantil, às vezes a gente é mais feminino, mais masculino nas suas essências, de que cada um tem uma característica. Aqui não estou querendo entrar em questão de gênero, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu estou falando só assim, características de cada um dentro da sua vida. E aí tem esses burocratas que estão ali te vigiando, né? Então, muito bem lembrado você falar isso, porque é uma, assim, por mais que a gente questione o personagem Loki ali dentro daquela série e dentro da Marvel e do universo Marvel e da história do Loki nos anteriores, você tem também ali dentro da série uma questão de um personagem que está mudando, que está em transformação e que está e esse desafio do tempo, que é uma coisa muito até filosófica, né, Tiago? Não é também? Filosofia ali É, um pouco? e também física, porque isso é E física física, quântica, porque são exatamente, que eu não entendo vários nada, né? universos. E tem os multiversos e tem formas diferentes em que nas quais o personagem se manifestaria. Para cada contexto existe um personagem diferente, ou o mesmo personagem, com uma nuance um pouco mais violenta, um pouco mais cômica, e isso ali ficou muito nítido nos últimos episódios agora da série, dessa primeira temporada do Loki. Você tem ali várias características de um mesmo, digamos assim, você tem um Loki, mas tem vários Lokis diferentes. Vários Locks, exatamente. E assim, cada um deles tem um contexto, e é importante que as pessoas percebam que ali são contextos diferentes. E assim como na física quântica, ainda que eles todos, que sejam várias formas de Loki, mas todas elas, de certa forma, têm os mesmos propósitos, ou o fim delas é o mesmo, elas caminham quase como se fossem trilhas, são trilhas paralelas, mas que levam o mesmo destino, só que com nuances diferentes, é muito interessante isso. E aí eu queria trazer aqui uma discussão que possivelmente vai ocorrer
esse ano ainda e talvez nos próximos anos, que é a introdução de uma personagem que, de certa forma, seria uma Loki feminina, A ela vai Sylvie? se a Sylvie, isso, e ela diz que é a Sylvie, e aí depois ela fala, não, eu sou você. Sylvie. E aí fica uma situação assim, não, mas quem é você? Não, eu sou você. E aí fica ali um momento ali, acho que depois os dois ali se compreendem que são formas paralelas, né, de certa forma assim, em trilhas paralelas, mas são o mesmo Loki. E aí é interessante porque aí é uma liberdade também dos roteiristas, até mais do que dos criadores e dos roteiristas das histórias em quadrinho, mas tem ali a situação ali que parece que a existência dela faz com que ele veja quem ele é, porque é quase como um espelho, ainda que seja um feminino, mas ele vê ali determinadas coisas que levam ele à conversão, ele aparentemente Nossa, ele Thiago, está isso é mudando. incrível que você está falando, porque é o espelho, ela é o espelho dele. E a gente sempre diz, por exemplo, esse negócio de patos, de paixão, é quando você projeta no outro algo que você vê em você mesmo. E aí os comentários da série é isso, é que ele se apaixona por ele mesmo, né? Como ele é narcisista, se apaixonar por ele. Mas eu não vejo dessa forma, eu vejo da forma como você enxergou e que eu acho muito interessante, que é esse personagem que idealiza naquela mulher, né, que representa o Loki mais forte até, né, em determinado momento da série, isso é falado o tempo todo. Ela é o Loki mais forte, inclusive lá pelos burocratas, pela personagem que eu esqueci o nome dela lá, e o próprio Juíza. a juíza e o próprio detetive, esqueci o nome dele, enfim, não lembro o nome do personagem, mas Mobius, não sei, não lembro. Mobius, Mobius. isso. E eles falam isso, não, ela é a mais forte. E aí as pessoas falam, não, mas olha que loucura, ele está apaixonado por ele mesmo. Não, ela é como se fosse a idealização de projeções que ele faz do próprio espelho dele. Então, isso muito bem lembrado, assim, que é uma coisa muito interessante você perceber nessa construção aí dessa relação dos dois, né? E no último episódio, aliás, tem uma situação que é interessante, que ele, em determinado momento, chega lá pro Mobius e fala, não, eu não quero ser desse jeito mais, eu não sou assim, eu sou diferente, mas é porque ele só é diferente porque ele viu o outro lado, e aí ele quer agora chegar ao seu grande propósito, que é diferente do propósito original que ele tinha, porque ele viu que talvez o propósito dele seja muito maior até do que aquilo. E isso tem a ver com a busca dele, que na verdade é mais da Sylvie, que eles querem saber o que é essa linha do tempo, quem é, porque ele descobre que só ter o mundo é pouco. Ele vai descobrir isso. Ter o mundo é pouco. Aliás, no fundo, aqui enquanto a gente está falando, começa a tocar o holandês voador e é bem assim, é forte isso, porque ali não, vamos descobrir quem o que é ele, em determinado momento, o Mobius fala para ele, não, você fica buscando só isso, você só quer isso. E aí, quando ele descobre lá que tem uma linha do tempo, aí ele fala, isso é o verdadeiro poder. E aí ele agora quer saber o que é esse poder. E aí ele foi conhecer não porque ele queria, mas de certa forma ele é jogado lá numa espécie de um inferno, onde tudo é descartado, ou todos os desvios de linha do tempo são descartados, e aí ele vai se conhecer de outras formas. Além da Sylvie, ele vai conhecer outras versões dele mesmo. E aí nós Inclusive do temos jacarezinho, né? E jacaré sempre lembram alguma coisa, não sei o quê. É, Ai, meu Deus, não tem sei de ali, nada. tem, tem ali Variante, jacaré, não sei. não, tem ali as versões dele, tem uma versão dele criança, tem uma outra versão dele já mais velho, aliás, que vai ter um grande propósito e vai dizer que é o Aliás, grande propósito. aquela criatura adorável, mais velha, com aquele colã ridículo, mas é ele que faz, ele que consegue, com a sabedoria do envelhecimento, ajudar eles. Eu estou aqui dando spoiler, gente, porque quem vai ver isso aqui é quem já viu o Loki, não é quem vai ver ainda, eu acho. Mas não estamos falando nada demais, né? Uma ajuda que este ancião, que é o Loki ancião, velho, dá ali em determinado momento para determinada situação, né? Então, tem essas versões, né, Tiago? Essas Tem, variantes que eu chamo de versões. e a própria versão dele, que seria o Alligator, um Alligator Loki, um Crocodilo Loki, aqui falam jacaré, do jeito que ficou, até porque acho que, se não me engano, a tradução já falava em jacaré,
Loki, é uma situação muito engraçada, tudo é muito cômico ali, mas isso é uma característica muito típica do jeito que a Marvel foi construindo o personagem. E aí, aí eu faço a pergunta, assim, a temporada nem terminou, a primeira temporada, mas nós sabemos que o Loki é o deus da trapaça. Será que os roteiristas não estariam ultrapassando conosco? Na verdade, não seriam os roteiristas ou os produtores da série os verdadeiros deuses da trapaça? Porque será que tudo aquilo que a gente está vendo é daquele jeito mesmo? Será que aquela linha do tempo, como nós estamos vendo na primeira temporada, é aquela? Será que isso tudo é real? Porque não é no caso de falar em uma Matrix ou coisa assim. Mas se ele é o deus da trapaça, a primeira coisa que se tem que saber sobre o Loki é que nada dele é confiável. Exatamente. Em determinado momento, no último episódio, ele comenta para Sylvie, ele fala, não, ninguém nunca confiou em mim, mas agora isso vai mudar. Será? Será mesmo? Porque ele é o deus da trapaça. Ele é o deus da trapaça e outra, ele só tem um propósito. O Mobius, em determinado momento, lá nos primeiros episódios, fala, olha, você foi desenhado apenas com um determinado caminho. Será que você consegue ser diferente por tudo que eu vi? Eu já vi a sua vida inteira, porque como burocrata ele tem a capacidade de ver tudo. E ele já viu que a capivara toda tá ali, né? Exato. E aí a pregressa toda tá ali, né? A pregressa, a presente, inclusive a futura. E aí ele que é de certa forma, a gente pode ver como um delegado, como um chefe do setor de inteligência lá daquela instituição burocrática. Ele sabe tudo. E ele já logo no início fala, olha, você só tem um caminho. E aí agora no final, o Loki diz, não, porque eu sou diferente, eu vou ser diferente. E eu não vou mais enganar ninguém. Mas ele é o deus da trapaça. Então, isso é uma abertura para o... Obviamente que isso também seria um paradoxo, né? Um paradoxo. Desse mito aí, desse personagem, porque mesmo o mito personagem tem uma sequência que foi com essa característica maior, digamos, que ele é o deus da trapaça. Como é que o deus da trapaça vai se redimir a esse ponto, né? E aí, a gente sabe que também isso é usado pelos roteiristas até caso... É quase como um colete salva-vidas, a ponto de que se a série der errado, eles têm uma explicação. Se a série der muito certo, eles também têm outra explicação. Isso é da natureza das coisas, assim, a gente sabe da natureza do entretenimento de massa também. Exato, então eles têm solução para tudo e eu acho que se eles forem pelo caminho de que na verdade tudo era uma trapaça, não seja nem só um salva-vidas, não é isso, talvez seja porque queriam que fosse desse jeito, porque é muita ingenuidade talvez dos fãs, e aqui eu me incluo aqui no caso, de achar que o Loki é aquilo, ele é o herói, ou ele é o anti-herói, porque na verdade ele é um anti-herói, claro. E ele vai fazer tudo isso, eles vão descobrir lá o que é essa instituição burocrática, o que está por trás dela, e aí vai ser tudo muito bonito. Não, se você está assistindo Loki, você tem que esperar tudo diferente disso, porque ele é o deus da trapaça. É quase como se as pessoas não tivessem... Não se iluda, né? Fã, não se iluda, fã. Exatamente. Não é que a história vai deixar de ser empolgante. Pelo contrário, por ser assim é que ela é mais empolgante. Exatamente. Porque é nos anti-heróis que também reside a graça do... como é que eu posso dizer? Essa projeção que a gente tem assim, da pessoa perfeita ou do herói perfeito, precisa ter o anti-herói. E a gente está tratando de um anti-herói. O Loki é um anti-herói por excelência. Então, terminar o último episódio da série com ele só numa redenção seria impensável, né? Por outro lado, seria até um elemento surpresa também, mas que eu acho muito improvável, porque provavelmente eles estão pensando numa segunda temporada e tudo mais, e aí não teria como ter um final, assim, digamos, apoteótico com o Loki se convertendo num herói típico, porque ele é o típico, ele é o deus da trapaça e ele encarna o anti-herói, né? Ou o vilão, em algum termo ele ainda tem uma vilania nele, né? Exato. E no último episódio,
o último episódio exibido recentemente, toca em determinado momento em que o Loki percebe que ele tem o poder que ele tem, e o poder dele é muito maior do que o que ele imagina, porque está muito associado ao glorioso propósito, toca um tema, uma variação da Cavalgada das Valquírias, do Wagner, e é para mostrar o quão poderoso ele é. É que talvez as pessoas não percebam de início, mas aqui fala-se muito em variante no momento, no século Vamos que nós mudar, vivemos, vamos no ano que fazer nós vivemos, assim, mas existe uma variação do uma tema variação. da Cavalgada das Valquírias ali no trecho ali. O objetivo, obviamente, é remeter aqueles que conhecem a música, e a maior parte das pessoas conhece, porque já faz parte até do conhecimento da cultura popular, aquele tema da Cavalgada das Valquírias, mas também é porque tem um efeito psicológico de mostrar o poder e a capacidade do personagem, que a música tem um poder sobre nós E e é um sobre a poder nossa dramático, mentalidade. assim, é um efeito dramático muito forte, né, Tiago? E que às vezes nem todo mundo consegue perceber. Assim. Eu não percebi, por exemplo, mas Não, agora eu vou não, mas perceber. e aí você, ali em determinado momento, você vem e toca ali, quase como num fenômeno da música, o staccato, como técnica musical, toca ali, tem uma ida e vinda muito forte, assim, uns 3 momentos, assim, e que na verdade é uma variação da Cavalgada das Valquírias, e é para mostrar o quão poderoso ele ainda é, porque ele ainda está pronto para o resgate. Isso tem a ver com o mito, tem a ver com as obras do Wagner, tem a ver com o Anel de Nibelung, uma das óperas do Wagner, e as Valquírias. E ali, na hora que estavam compondo a trilha, eu acho que, não sei se talvez já na hora que estavam imaginando a cena, talvez ou os roteiristas, ou os produtores, ou o diretor ali do episódio pensou, não, aqui precisamos desse momento. E é muito interessante, porque aí toca, e aí a pessoa talvez quem de início já lembrar, veja ali o potencial. E por que eu tô falando isso? Porque no filme, num dos filmes do universo Marvel, se não me engano, acho que no Thor, no Ragnarok, quando se pensa em Valkyrias, pelo menos para mim, e quem me conhece sabe que na época eu falei, pô, mas eu achei que ia tocar ali um momento Cavalgada das Valkyrias, quando deveriam aparecer as Valkyrias, mas por uma questão até mesmo de contexto da época, sociedade americana da época que estreou o filme, o uso dessa música talvez Não fosse poderia ser apropriado. não fosse apropriado por até uma questão política, e a gente sabe que o universo Marvel, Disney, essas coisas todas estão muito associadas, elas gostam de fazer isso aí, uma discussão para um outro momento, mas eles são muito cientes das intenções que eles têm para as coisas. E também, talvez, porque também pensaram, não, isso vai ficar muito associado à própria cultura de Hollywood, tocar a Cavalgada das Valquírias já virou piada, porque depois da grande cena do filme de 1979, Apocalipse Sinal, que é a grande cena dos helicópteros, das Nossa, Valquírias, sensacional. Aquilo é uma no cena Apocalipse Sinal, que antológica aquilo do é cinema que não tem antológico. como você, né? Não há comparação. E aí, toda vez quando você quer tirar sarro, ou até fazer uma homenagem, você tocar as Valquírias, eu já fico cômico, porque as pessoas falam, não, vão lembrar daquele filme, Apocalipse Now, da cena X. E aí eu acho que talvez essa também pensaram nesse sentido, não pensaram naquele elemento cultural, porque uma coisa é assistir um filme da Marvel e outra coisa é assistir um filme do Lars von Trier. São coisas Sim, diferentes são coisas e bem não. diferentes, né? Por favor. E aqui a gente não está fazendo julgamento de valor, porque neste canal a gente analisa tudo, desde o filme do Lars von Trier até o universo Marvel, porque não temos preconceito com nenhum tipo de entretenimento. Se a gente tiver que analisar, enfim, rola de tudo aqui, não tem esse Não, negócio até de. porque a gente tem que, assim, aí é o caso, assim, o seu canal e esses canais que fazem análise, e todo mundo tem que
tem que estar aberto para determinadas discussões, até para poder ver os elementos que vão querer adotar, porque você faz a análise porque você pensa. Você pensa porque você existe, acabou, não é uma questão assim, de Penso, logo pensar. existe, né? Ponto final. É isso, então é por isso que eu acho que a análise, quando tem que ser feita exatamente também para poder escolher qual caminho você vai seguir e qual a Tiago, melhor tese. vamos nos encaminhando para o final, já tivemos bastante informação. Eu queria te fazer uma pergunta antes da gente encerrar, que é o que você acha que vai acontecer nesse último episódio? Você acha que, de fato, a gente vai ter uma revelação da trapaça? Ou o que você imagina que pode acontecer nesse final dessa temporada? E também eu queria, para a gente finalizar, que você falasse isso, e que falasse um pouco do. Você falou, quem é o Loki real? Uma coisa que você me jogou, que eu fiquei. É o Loki. Aí eu queria saber se é o mitológico ou se existe algum tipo de personagem, porque a gente sabe que tem personagens que são baseados na história real mesmo, que histórica, né? Então eu queria essas duas coisas: um chute e falasse um pouco dessa questão da realidade e desse universo eu não vou falar Vikings, mas desse universo que tem uma base histórica aí, que você já falou um pouco, mas a gente fechasse com isso também. Como o palpite do último episódio, eu não acho que vão querer trazer agora, já revelar que é tudo uma trapaça. Não sei, o próprio pensamento se é uma trapaça é uma interpretação que eu fiz. Mas eu acho que, como é típico das séries da Marvel e dos filmes, eu acho que eles vão trazer aquele grande momento que leva uma dúvida para fazer as pessoas ficarem por aí quase um ano pensando, se indagando, né? Esperando. Eu não sei, eu acho que não vai ser nesse sentido de trapaça, mas no sentido de o Loki vai conseguir atingir o glorioso propósito. Porque assim como começou o primeiro episódio lá com o glorioso propósito, eles podem caminhar nesse sentido. O Loki consegue atingir as plenas capacidades? Ele consegue atingir o glorioso propósito? Eu acho que terminar nesse sentido. E agora, quanto o Loki, um Loki mitológico, ou um Loki que tenha inspirado, ou personagem que tenha inspirado outros e figuras reais, eu acho que o Loki está muito associado à própria natureza de como as pessoas, algumas das pessoas, não todas, porque isso tem a ver até com personalidade, com as características, cada um nasce com determinadas características, o ambiente em que elas são criadas. Mas algumas pessoas têm uma figura do Loki muito presente em si, porque assim como é o mito, e que tem lá o Thor e tem o Loki, as pessoas também têm momentos Loki, digamos assim. E na série Vikings, é muito interessante porque tem um personagem que chama Floki, e ele tem esse nome, ou apelido, e aí a gente não sabe se é o nome do personagem ou se é o apelido. Em todo momento, o nome dele é dado como Flock. E o Flock, a gente sabe, ali os roteiristas fizeram um certo propósito de que o nome dele é uma referência total ao Loki, porque tem uma capacidade assim de enganar, tem uma capacidade de iludir as pessoas, e ele ilude em determinado momento, se não me engano, na primeira ou na segunda temporada, eles falam que o Flock ele engana os próprios mares, ele é o deus da trapaça aplicado aos mares, porque ele faz os melhores navios, e o Flock, lá da série Vikings, para quem não assistiu, ele é um grande um herói, digamos assim, né? Ele é praticamente um herói, e em alguns momentos ele é um péssimo herói, um anti-herói, ele é um vilão, porque ele toma determinadas condutas que não se coadunam com o ambiente social lá dos Vikings. E isso é interessante, porque a ponto de chegar, tem momentos que ele é um vilão. E isso é interessante, por quê? Porque isso está muito associado ao próprio Loki, porque o Loki ele não consegue se adequar àquela sociedade lá do mito. E o personagem Floki dos Vikings também. Não consegue conviver naquele ambiente. Então, isso é interessante, porque isso tem a ver com as nossas vidas, e tem a ver com aqueles momentos em que nós temos que ficarmos reclusos, temos que nos retirar para a própria reflexão. E aí eu acrescento uma coisa que, voltando à série da Marvel, será que o Loki
da série da Marvel não está, na verdade, separado dos outros heróis, dos Vingadores, porque ele está no momento de reflexão, porque ele não conseguiu viver e se adequar à vida daqueles personagens dos Vingadores? Maravilhoso. Olha, que reflexão incrível, Thiago. Dá o que pensar. E eu acho que é isso. Assim, o universo Marvel pode parecer que é um filme para, né, criança, adolescentes e fãs bobos. Nada disso, né? Tem muita coisa ali que dá para refletir, ainda que a gente saiba como funciona essa indústria do cinema, dos roteiros e das continuações. Esse questionamento final é muito, muito, muito interessante. Agora eu vou pedir para você tirar essas belas imagens que você deixou aí para a gente dar um tchau para os nossos serionautas, eu dar um recadinho e a gente voltar a ficar grande. É você que tira, né? Ah, então tá. Gente, vocês viram que eu fiquei verde ali quando eu estava pequenininha? É uma homenagem ter ficado verde àquela personagem dos Vingadores, como é que é o nome dela? Gamorra, sei lá. Sabe aquela personagem uma personagem verde? Eu fiquei igual a ela. Não sei o que a luz aconteceu aqui, mas estamos no universo Marvel, então ficar verde não é nenhum problema. Gente, queria muito, muito agradecer ao Thiago por mais esse momento maravilhoso aqui, contando para gente um pouco desse universo da Marvel, do Loki, do mito real, da vida, da realidade. Foi, como sempre, muito bom. A gente vai ter mais e mais encontros, sempre que ele quiser, estiver disposto. E, por enquanto, a gente ainda não tem um roteiro para uma próxima conversa, mas teremos. E eu queria dizer para vocês que teremos entrevista na semana que vem com um artista visual maravilhoso, e isso vai acontecer na sexta-feira que vem, mas até lá eu devo gravar um vídeo explicando. E hoje, então, infelizmente, a gente pode ficar horas aqui, né? Mas eu queria agradecer muito, foi muito legal essa reflexão, muito mais aprofundada, assim, para a gente ter essa base, para quem assistiu, ou mesmo para quem não assistiu, assistiu o Loki, pensando em todas essas coisas que a gente conversou aqui. E é isso, Thiago, dá um tchau para o pessoal, para a gente se despedir. Tchau, gente. Até mais. Até mais. Agradeço sempre. Muito obrigado. Tá, e deixa o seu like, né, gente? Olha só, isso aqui é conteúdo de qualidade, né? Aqui a gente tem Wagner, tem imagens incríveis, tem análise do Thiago. Por favor, deixem seu like, deixem a sua. Compartilhem com quem gosta de mitologia, de história, de uma reflexão mais aprofundada. E é isso aí, pessoal. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigadão, Thiago. Tchau, tchau. Vou botar o stop aqui.